Fala pessoal, bem-vindo ao canal forense.com.br. Hoje o antivírus selecionado para teste é o Kaspersky Premium. É uma das soluções mais casca-grossa que eu já peguei, devido à quantidade de funções que ela tem e camadas de proteção, tá? Posso arriscar em dizer que para o usuário final é um dos antivírus mais completos que eu testei até agora. Lembrando que são licenças compradas por mim, não tem patrocínio algum, então eu tenho o total direito de expressar a minha opinião sobre o produto como usuário final e testar ele, tá? Então a ideia é ir a fundo com todos os produtos que a gente testa no canal e trazer um feedback, um retorno para vocês. Tá? Então, o nosso script é o mesmo: tentativa de contaminação local, tentativa de contaminação de pasta protegida e tentativa de contaminação via rede, primeira fase do laboratório. Então, como sempre, máquina do lado esquerdo, caveira azul, significa máquina protegida pela solução Kaspersky Premium, e a maquininha do lado direito, caveira vermelha, solução com ransomware, tá? E tem outros vírus, tá? Não é só ransomware, só no WannaCry não, depois a gente pode até brincar com outros aqui, mas vamos manter o padrão por enquanto. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente observa aqui é que sempre para os antivírus, quando você tem uma versão premium, você pode ver que ele vai mostrar o antivírus ativado, o firewall ativado, mas quando você clica na solução, ele vai trazer aqui para a gente, olha, rede protegida. Quando você clica no domínio ou no firewall, né, na camada, ele vai mostrar qual está utilizando, ou seja, automaticamente ele desabilita a função do Microsoft Defender, do firewall, para habilitar da solução premium, nesse caso é a Kaspersky. Então a mesma coisa para o antivírus, você vai ver que ele é o gerenciador. Tá? Abrindo a console, fazendo aquela tour inicial, você já percebe que ele tem muitas funções, tá? Eles têm várias, comparado aos outros antivírus que a gente já testou, ele traz várias camadas de segurança. Então ele traz camada de segurança, camada de desempenho, privacidade, identidade, casa inteligente, que eu achei bem legal. Então ele consegue fazer a verificação do seu Wi-Fi, informar quando alguém entrou na rede, ele consegue demonstrar, e aqui é como a gente está isolado, ele não vai trazer, tá? Então vamos passando rapidamente por cada caso. Então tem a opção de verificação, atualização do banco de dados, prevenção de intrusião. Ele verifica configurações fracas da máquina, monitor de rede, então ele consegue verificar ali as conexões que está na sua máquina naquele momento. Isso achei muito legal. Consumo também, quais portas estão abertas. Isso é bem interessante, tá? Principalmente para a galera de redes que gosta. A questão de desempenho, ele traz inicialização rápida, atualização do PC, ele consegue fazer a gestão de vulnerabilidade de aplicativo, falar que o aplicativo está vulnerável, tem atualização. Isso é bem interessante. Consegue fazer liberação de espaço em disco, trazer uma visão de aplicativos que não estão sendo usados, cuidado com o seu disco. Então, assim, tem muita função. Backup e restauração, isso é muito legal. Lembra que eu falei? Prevenção contra ransomware, backup. Tá? Preferencialmente frio, que você tenha ele no lugar separado, pode ser um HD, uma nuvem, e aí você pode ter as outras camadas de backup, tá ok? A questão, atividade atual, não perturbe, modo jogo, economia de bateria, questão de privacidade, ele traz a questão de, já vem a VPN como o antivírus anterior testado também já traz, verificação de vazamento de dados, navegação privada, segurança de senhas, controle de webcam e microfone. Então, assim, tem muita coisa, tá? Stalkers Detection, anti-banner, você consegue habilitar o anti-banner, anti-malware, questão de identidade, carteira de proteção, verificação de roubo de identidade. Por exemplo, nessa máquina aqui eu tenho o NDES, que ele já traz para mim falando que isso pode ser um possível falha de segurança, tá? Caso inteligente a gente já viu, e aí vamos fazer aquele tour rapidamente. Aqui a gente tem a visão do que está sendo protegido, então ele já traz para a gente, ó, antivírus de arquivos, bloqueador de ataque de rede, navegação segura, antivírus de e-mail, firewall, inspetor do sistema e anti-phishing.
Então vamos dar uma olhada, ativo. Ou seja, isso aqui ele já traz tudo ativado, tá? Ele vai marcar desconectado, que ele está fora da rede, que a gente isolou, né? Para fazer os nossos testes, não temos exclusões e detecções. E só vamos verificar aqui, na questão da verificação, se tem aquela opção de fazer a verificação com a exclusão, né? Na verificação. Então vamos lá. Verificação rápida, as configurações, selecionação automaticamente, desinfectar e excluir se falhar. Então eu vou já pedir para ele fazer isso, editar escopo de verificação. Então cada antivírus ele traz uma característica. Aqui eu posso colocar o que eu quero que ele verifique, o que eu não quero, eu posso especificar uma pasta, eu posso fazer com que ele verifique pastas específicas e, para ser justo com os outros, vamos deixar ele da forma sem especificar pasta nenhuma, um compartilhamento padrão, tá bom? Saúde. Outra coisa importante é sempre verificar a questão relacionada à senha do antivírus, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, eu acho que é em configuração de interface, vou colocar aqui o Midori, que é o mascote na Kaspersky, proteção por senha. Então isso é bem legal. Vou colocar aqui o meu usuário, colocar uma senha. Vou colocar uma senha um pouco mais complexa. Vocês não coincidem. Vamos salvar. Maravilha. Então ele deu a permissão para o meu usuário também fazer as configurações. A gente não vai alterar a configuração. Opa, deixa eu salvar aqui. Então automaticamente confirma. Eu coloquei uma senha, isso impede que qualquer outro usuário que tenha permissão avançada nessa máquina faça qualquer alteração. Tá ok? Então a gente já fez uma navegação rápida pela console do antivírus, recomendo vocês buscarem também, dar uma olhada, tem muita coisa. E agora a gente vai começar a nossa brincadeira. Primeira coisa, lembrando que a gente tem passos cruzados, depois dá uma olhada na topologia, no formato que ela tem. Primeira coisa que a gente vai fazer é copiar para a pastinha protegido, que é do lado de cá. Deixa eu abrir a pastinha aqui. Legal, eu vou tentar copiar para cá um ransomware para verificar o que ele vai fazer. Então, vou pegar aqui o nosso famoso WannaCry. Aqui. Copiar esse cara, colar. Colado do lado esquerdo. Vou clicar no arquivo qualquer, vamos dar aquela despistada básica, mas eu acho que já deu ruim. Cliquei no arquivo comprometido. Vou tentar manipular agora. Ó, copiar. Colar. Ou seja, ele já nem deixou eu fazer isso. De modo silencioso, possivelmente ele vai tentar desinfectar o arquivo. Se não conseguir, ele vai excluir. Aqui ele já está gritando. Tá, então deixa eu só pegar aqui e dar uma olhada aqui, caso... segurança... Verificação, o arquivo já foi excluído. Ele nem deixou eu fazer nada, tá? Muito rápido, muito mais rápido que eu. Então, ele já identificou, a gente colocou lá para excluir o arquivo, ele nem deixou pensar duas vezes o que eu faria com o arquivo. E olha que ele está em verificação em segundo plano, tá? Então, ele está executando, está rodando, mas mesmo assim,
ele traz. E aqui ele vai trazer detectado objeto malicioso, feita a exclusão, vamos verificar a linha do tempo. Ó, como ele não consegue fazer a limpeza, né, do, do arquivo, ele vai... Deixa eu colocar aqui para não solicitar a senha, para não comprometer nosso vídeo. Outra coisa que é bem legal é a questão de log. Tem muito log, tem muita variação de arquivo, tem muita. Você consegue ver log de todos os módulos que tem. Isso é bem interessante, não, que ajuda bastante num troubleshoot para o usuário avançado, tá bom? Então, perfeito. Primeira tentativa de contaminação, ele já bloqueou a gente, não deixou a gente fazer a contaminação. Então, vamos só dar uma checada aqui para ver se não tem nada ativado. Configurações, desencargo de consciência. Enquanto isso, do lado de cá, vamos abrir um reloginho para verificar se ele vai conseguir proteger aquela criptografia marota que acontece lateralmente na pasta ou não, se ele vai identificar, se ele vai trazer alguma informação. Não é o foco, mas a gente aproveita. Tá? Então, vamos colocar aqui processo, mesmo processo, maquininha, diretório protegido de um lado, deixa eu vou para cá, mudar a exibição, ícones pequenos, legal. Colocar a lista que a gente consegue ver. Essa pasta está nessa máquina, vou abrir o compartilhamento cruzado que chama atacante, vou pegar aqui. É outra pastinha, o mesmo processo. Lembrando que elas estão em ambiente cruzados. Deixa eu só alterar o modo de exibição. Opa. Deixa eu maximizar aqui para facilitar. Lista. Legal. A gente vai conseguir ver quando e se o Hanser conseguir criptografar. A pastinha da esquerda é a pastinha desse computador, está fisicamente aqui. A pastinha da direita é o protegido, né? Então é a pasta desse computador onde o Kaspersky está instalado. Eu vou abrir aqui o Network Monitor, o snifferzinho da Microsoft, ele é bem didático, então só para a gente ver quando as chamadas laterais acontecerem, tá? Startar a captura de pacote. Perfeito. Deixa eu quadrar aqui para ficar legal para a gente ver. Você vai ver todas as comunicações de rede, tudo acontecendo e quanto tempo o Hanser demora para chegar do outro lado. Então aqui a gente tem as comunicações IPs que estão ocorrendo. Então aqui da 101 com a 100. Então elas estão, as máquinas tem share válido, então elas estão se falando. Vou fazer a mesma coisa aqui, pastinha atacante. Vamos exibir ela em lista. Diminuir. Jogar aqui para cima. E fazer a mesma coisa com a pasta de rede protegido, que está onde está a máquina com Kaspersky. Diminuir aqui também. Se colocar em modo lista, exibir lista. Legal. Aqui embaixo eu vou executar bacana.
e aqui é onde tem o meu ransomware, tá? Então, pastinha protegida do lado de cá, pastinha atacante desse lado. E aí agora a gente vai, eu vou copiar o Anacroy primeiro, que da outra vez foi muito rápido, para a área de trabalho. Vou colocar aqui, vou dar o play aqui do lado esquerdo, e a barata voa. Executei o Anacroy. Então essa máquina do lado direito automaticamente foi criptografado todos os arquivos dela em menos de 10 segundos, não deu nem tempo de pensar direito, tá ok? Então essa pastinha que está nessa máquina foi toda criptografada. O ransomware deve trabalhar ali para começar a modificar essa estação agora. Vamos ver quanto tempo ele chega na pastinha protegida do outro lado e se o Kaspersky vai tomar alguma ação. Então vou deixar aqui até aberto para a gente ver. Um ponto interessante, que a pastinha compartilhada do lado direito, ele não tomou nenhuma ação, até mesmo porque ele não é o detentor, não está em execução em memória dessa máquina. Vamos ver se ele vai trazer algum tipo de notificação para a gente. Deixa eu ver aqui, questão. Ele ainda continua em execução, não tem problema nenhum. Vamos deixar aqui para ver se vai mudar a corzinha. Enquanto isso, a gente vê o que está acontecendo aqui do lado de cá. Geralmente, nos outros laboratórios demorou 5 minutos para poder cruzar os dois ambientes. Vamos dar uma olhada. Enquanto isso, vamos dar uma navegada aqui, vamos ver o que ele já, bagunça que ele já fez para cá. Começou a criptografar até minha pasta com os artefatos de teste, então tem vários. Depois a gente executa um trojanzinho, um worm, para ver o que esse menino vai fazer. 2 minutos, por enquanto não aconteceu nada. Vamos lá ver, hein? Tem muito módulo, tem muita ação para ser feita. Tem como colocar essas pastas, inclusive, na camada de proteção. Como a gente não fez, a gente fez isso só com o Defender, né? Porque ele traz aquela proteção de ransomware. Então a gente colocou a pastinha lá, mas viu que não funcionou também. Foi criptografado. Com o Bitdefender que a gente fez também foi criptografado lateralmente. E por que é criptografado? Né? É muito importante. Quando você compartilha uma pasta, e o nosso laboratório aqui é justamente para trazer essa visão, né? A visão do usuário final. Então, imagina que você permitiu que uma pessoa entrasse na sua rede. Aí a pessoa fala, olha, eu quero compartilhar um arquivo. Você fala, entra aqui. Automaticamente, se aquela máquina estiver contaminada, não importa se é a sua casa, a sua empresa, onde for, vai ter esse comportamento independente do antivírus. Olha que são antivírus pagos, com licenças, com diversas camadas de proteção. E muitas vezes não é o suficiente porque você abriu a porta. Então você deixou executar nessa máquina que está totalmente comprometida. Então o que acontece? O ransomware está executando aqui, na máquina do lado direito, e não na máquina do lado esquerdo. Tá? Então assim, a criptografia vai ocorrer porque ele tem permissão de escrita. Então eu posso criar um arquivo, eu posso alterar, eu posso fazer qualquer coisa. Então quando você der essa permissão para o usuário, que não seja você, então ele vai poder fazer o que quiser dentro daquela pasta. Inclusive contaminar ou tentar transferir alguma coisa. Você viu que na hora que ele tenta transferir não dá. E por que acontece a criptografia e ele não protege? Como o processo está na memória dessa máquina, o que ocorre? É como se fosse a criptografia, lembra que a gente falou lá nos primeiros vídeos? Ele preserva o arquivo, mas ele criptografa para que você não leia e pague o resgate. É como se fosse você zipar o arquivo. Então, assim, é um processo que ele alterou aqui, conteúdo, colocou uma chave matemática criptografada, gerou uma extensão nova e esses arquivos aqui não tem nenhum vírus. Esse aqui ele traz a mensagem do decryptor, que é aquela mensagem que daqui a pouquinho ele deve carregar aqui do lado direito.
Mas o ransomware está executando aqui, ó, nessa máquina. Se a gente for ver aqui, o WannaCry ele vai estar ali no processo do usuário rodando. Tá? Você vai começar que essa máquina ela vai começar a alterar algumas coisas. Se eu abrir aqui um outro programa da Microsoft, que é o a gente faz análise forense, você vai ver o processo rodando, tá? Do WannaCry. Por enquanto, ó, 5 minutos e 9, nada. Vou até criar um arquivo aqui, ó. Vou tentar incentivá-lo. Novo, arquivo texto. Ó, criou o arquivinho texto. Por enquanto não criptografou. Ó, 5 minutos e 30. Os outros até 6 minutos tinham criptografado. Então se a gente rodar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo trazer de forma rápida para vocês, para não estourar o time do vídeo. Vamos ver o que ele comprometeu ou não. Processo. Vou pegar aqui, ó. Pegar o Procmon. O ProcXP. Deixa eles abrirem aí. Aqui. Legal, isso aqui é um do próprio Windows, a gente utiliza para fazer análise forense. Então, se eu descer aqui embaixo, descer um pouquinho mais para baixo, possivelmente eu vou achar um WannaCry maroto, tentando pegar aqui, colocar aqui, WannaCry. Ele está em execução. Quanto ele consome de CPU, privado, trabalhando. Eu poderia tentar matar o PID dele, mas não é o foco aqui. Do outro lado, a mesma coisa aqui. Vou conseguir ver a chave de registro que ele alterou, o que ele fez. Mas não é o foco desse vídeo. Tá? É só para você ver que ele está executando do lado de cá. Já deu 7 minutos e 7. Até agora não chegou do lado de cá. Não teve nenhuma informação do antivírus, tá? Vamos dar uma olhada aqui, se ele já começou a varrer a rede. Então, vamos dar uma olhada se ele começou a varrer a rede. Fala pessoal, voltando agora, parei para comer alguma coisa, vamos fazer um teste. Ó. Tinha parado no 7:35:40, tá 7:36, vamos dar uma olhada aí. Por enquanto não teve a criptografia da pasta protegida, porém da pasta atacante, que essa pasta aqui foi totalmente comprometida. O bannerzinho já apareceu. Dá uma olhada. Deixa eu dar uma pausada aqui, só um minuto. Voltando aqui. Dá uma olhada.
precisei pausar que deu uma travada no meu mouse aqui. Deixa eu fechar aqui, dar uma olhada. Opa, 9 minutos e 56. Vai lá. Começou a criptografar, passa protegido. Ou seja, também criptografou os arquivos, mesmo com a solução Kaspersky Premium ativa. É o que a gente falou no início. Só o fato dela não estar executando em memória, a gente já era esperado isso acontecer, tá bom? Com isso a gente concluiu a primeira parte do teste. Vamos lá para a parte 2 do teste, que é tentar comprometer a máquina com pendrive, um USB malicioso, um rubber duckzinho, tá? Então deixa eu habilitar aqui algumas funções de bidirecional, arrastar e soltar. Vou clicar aqui, vamos ver se ele vai conseguir. Deixa eu verificar se a proteção Kaspersky está ativa. Perfeito, está ativa. Pausa aqui que isso aqui já foi. O firewall que está ativo não é o do Windows, é o firewall do Kaspersky. Vamos ver o que o nosso pendrive vai conseguir executar. Opa, já abriu um portãozinho maroto. Vamos lá, carregando o PowerShell. Deixa eu baixar aqui para ver o que ele vai conseguir, se ele vai conseguir desabilitar o file do Kaspersky, enquanto ele está executando. Kaspersky ativo, antivírus ativo. Deixa eu fechar de novo, a gente é teimoso. Vai pegar e conectar ele novamente. Nada, faz nem cosca, não tem permissão, não tem alteração, o antivírus está protegido. Mais uma vez, só por desencargo de consciência. Vai estar executando. Tentamos fazer, vou até clicar aqui para facilitar, mas ele nem deixa executar. E ele, como feito no primeiro laboratório, onde ele desabilitou o Windows Defender, permitiu executar vários comandos, aqui a gente não teve nem sucesso. O antivírus continua ativo, proteção firewall também continua, desculpa, o firewall também continua ativo, da solução o mesmo engine do antivírus, perfeito. Então, na etapa 2, nenhuma atividade concluída com sucesso, máquina totalmente protegida, sem nenhum tipo de contaminação. Parabéns, Kaspersky, parabéns pela quantidade de módulos e proteção. E lembrando, né? Convidou o vampiro para entrar em casa, não tem muito o que fazer. Então foi o que a gente fez quando colocou a pastinha compartilhada, tá ok? Obrigado e vamos para os resultados finais. Perfeito? Chegou a hora do resultado final. Então vamos lá, fase 1, tentativa de contaminação local
sem sucesso. Tentativa de contaminação da pasta protegida, com sucesso. E a gente considera que a via rede também com sucesso. A gente conseguiu, o ransomware conseguiu acabar criptografando a pasta compartilhada. Na fase 2, onde a gente coloca o RubberDuck, também tentativa de bypass do anti-malware sem sucesso, tentativa do bypass do firewall sem sucesso, e contaminação local nem chegamos a fazer porque ele não conseguiu bypassar as engines de segurança. Então, teste final 4-2. Das 6 etapas executadas, o Kaspersky conseguiu proteger 4 e 2 a gente executou com sucesso, como nos outros antivírus, tirando o Defender. Então, parabéns para Kaspersky, ficou bem legal, é o esperado. Antivírus muito completo, tem várias camadas de segurança, tá? Eu trago, eu reforço bastante isso, porque assim, é difícil você ver uma solução para o usuário final com tantas proteções, como a gente viu também no Bitdefender, mas com poucos módulos comparado às camadas que traz ali na versão premium do Kaspersky. Vendo que do outro lado também estava vendo a versão premium, que era o Total Security. Tá bom? Então 4-2 laboratório. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, segue aí nas redes sociais, compartilha, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo Lab.